Queridos, estamos juntos mais uma vez para louvar ao Senhor, para anunciar o Evangelho eterno. O texto trazido nessa manhã pelo pastor Abel Monteiro, nós vamos a partir de agora, nesse pós-madrugada, falar um pouquinho sobre ele, contextualizar, exercitar a palavra nessa manhã. Eu quero convidar você a estar conosco a partir de agora. Conosco os pastores Abel Monteiro, José Querubino, Ailton Neto e Alexandro França. Antes da gente iniciar aqui o pós-madrugada, hoje temos aqui aniversariantes. A Elisângela Farias, lá de Gravatá, em Pernambuco. Ela que voluntariamente trabalha no Manaim de Pernambuco, lá na cozinha, na copa, né? O seu esposo Mário Farias e todos os irmãos da Igreja Cristã Maranata de Gravatá, em Pernambuco. Mandando um abraço para a irmã e nós também, viu? Parabéns, felicidades, que Deus te abençoe. Nossa querida irmã Elisângela Farias, lá de Gravatá, Pernambuco, aniversariando. Também aniversariando hoje a irmã Cleonice Drummond, completando 66 anos. Ela que mora em Parque Santo Antônio, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Quem manda um abraço para a senhora é a sua filha, a Flávia. E a Flávia fala: senhora Kleber, minha mãe, eu amo, olha, nessa terra não tem que eu ame mais que a minha mãe. Isso é maravilhoso. Ouvir isso de um filho e de uma filha, isso é maravilhoso. Parabéns, irmã Cleonice. Deus te abençoe, recebendo um abraço aqui também nosso da Rádio Manaim, tá? O nosso diácono Josiano, da minha igreja, Coqueiro Itaparica 1, aqui em Vila Velha. O Josiano está aniversariando, o diácono Josiano, recebendo um abraço da sua esposa, a irmã Beth, e da sua filha, a Débora, e claro, de todos os irmãos de Coqueiro Itaparica 1 e também, claro, nossa, aqui da Rádio Manaim, viu, Josiano? Deus te abençoe, querido irmão. Felicidades, viu? Um abraço para você. Também quem está aniversariando é a Luísa Ignês França, filha do pastor Alexandro França, está aqui conosco hoje. A Luísa está completando 21 anos. Ela que mora ali em Jardim América. 21 anos, hein, pastor? Passou rápido, hein? Muito rápido. Parece que foi ontem que ela tinha 15, 12 anos, né? Eu falei com ela, me recordando no berçário, né? Não é? O berçário. Eu falei, não acredito que a minha neném 21 já está fazendo 21 maioridade. Já. Olha como o tempo passa rápido, hein? Eu lembro da minha filha nos braços da minha esposa, ela amamentando. E quantos anos hoje? Hoje está com 42. Nossa, passa rápido demais. Eu recebi uma foto essa semana, até comentei ontem aqui. Na foto, eu estava nessa foto e eu conheci todos, né? Todos ali eram Jurássicos, assim como eu. E tinham duas crianças. Eu falei, o que são essas crianças aqui? Aí a irmã respondeu, Kleber, são os meus filhos. Hoje ele está com 27, eu estou com 24 anos. Meu Deus do céu. Como passa rápido, né? Meu Deus. Os Jurássicos, eu conheci todo mundo. Muito bem, vamos dar início aqui ao nosso pós-madrugada de hoje. E o que é pós-madrugada, Kleber? Você que sintonizou agora pela primeira vez pela TV Manaim, canal 126, o pós-madrugada é o momento onde conversamos com os pastores aqui depois da madrugada. Então depois da madrugada, conversamos com os pastores sobre o tema trazido nessa manhã. E o texto trazido está em Lucas, capítulo 5, verso 27 e verso 28, que diz assim: e depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria ou coletoria, e disse-lhe, segue-me. E fez-lhe Levi, verso 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ok? E o verso 29, já que eu comecei a ler, vou ler também. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Queridos, o texto começa assim: e depois disso, depois dessas coisas, e o pastor Abel até na mensagem citou, né? Depois disso o quê? Depois dessas coisas, o que aconteceu, né? Bom, o Senhor Jesus, nos versículos anteriores, ele acabara de realizar alguns milagres, né? E ele curou aqui curou um leproso e um paralítico. Obrigado, pastor Querubino. E então, depois dessas coisas, e certamente o pastor Abel também comentou, Levi
ou Mateus, que é a mesma pessoa, né? Mas por que Levi? Por que é Mateus, Kleber? Simples, é porque naquela época era muito comum as pessoas terem 3 nomes. Era muito comum, um grego, um romano e um judeu. É igual Paulo e Silas. Né? Igual Paulo e Saulo. Paulo e Saulo, desculpa. É igual Pedro, Simão e Cefas, é a mesma pessoa. E aqui, Levi e Mateus. Levi e Mateus, era um nome romano, outro judeu. Ok? Desfeita a dúvida, então, era Levi, a mesma pessoa. Explicando aí, né? Levi era judeu. E Mateus romano. Mateus romano. Exatamente. Então, por isso. Então, Mateus, ou Levi, estava vendo ali o Senhor operar milagres. O Senhor tinha acabado de realizar aquele milagre. Estava na mente dele, estava fresquinho assim. Meu Deus, o que é isso? Nunca tinha visto isso. Então, todos glorificavam os presentes, né? No verso 26 diz: hoje vimos prodígios. Então, o Senhor passando ali na coletoria ou recebedoria, né? Era uma para você ter em casa, você entender, era tipo uma cabine de pedágio, só para você entender. Então, os romanos tinham aquelas estradas, desde aquela época, tinham estradas e ali ficavam, faziam uma casinha ali, uma cabana, uma cabine. E a pessoa ficava sentada ali cobrando pedágio de quem passava naquela época, tá bom? Era isso. Arrecadava impostos a todos que passavam ali pela Galileia. E então o Senhor Jesus, desde aquela época, né? Nossos governadores hoje aprenderam bem isso aí, né? Cobram um pedaço até hoje aí, ó. Terceira ponte, vamos embora. Então o Senhor Jesus, ele chega até Mateus e diz: segue-me. Só falou isso. Só entre aspas, né? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Segue-me. E a palavra do Senhor diz que ele levantou-se, deixou tudo e seguiu. Olha que coisa gloriosa. Bom, só para você ter uma noção, para a gente começar aqui o pós-madrugada, publicano era aquele que cobrava impostos. Então, e a pessoa que cobrava impostos naquela época não era bem vista. Por quê? Porque era um judeu cobrando impostos dos seus irmãos judeus para enviar o dinheiro para Roma. Então ele não era muito bem quisto pela sociedade. As pessoas tinham uma certa, não vou dizer raiva, mas não queria muito contato com... Zaqueu era outro exemplo, né? O Zaqueu, outro exemplo, bem lembrado. Então, Levi o Mateus estava sentado ali trabalhando. E o Senhor disse: olha, segue-me. Segue-me. A palavra segue-me ali no grego venha juntar-se a mim, venha ser meu discípulo. E ele fez exatamente isso. Ele largou tudo, levantou, olha, e deixou tudo para trás e foi servir o Senhor. E logo em seguida, no texto aqui, diz a palavra que ele preparou um jantar, um banquete. A Bíblia diz assim, um grande banquete. Então, tinham muitas pessoas. Ele convidou todos os seus colegas de trabalho, publicanos, coletores, e para que eles pudessem ver aquele que mudou a sua vida. Aquele que, quando falou, segue-me, essa palavra ecoou no seu coração, que fez arder, que fez acender uma chama, e que ele não teve dúvida nenhuma que aquele era Deus, era o Senhor dos senhores, e ele deixou tudo para trás e tornou-se um discípulo de Jesus. É mais ou menos isso, pastor Abel. Paz, Senhor. A paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes, a paz do Senhor aqui, os pastores, José Querubino, Alexandre, pastor Ailton. É maravilhoso, né? Nós vemos como que Deus faz na vida do homem. Porque o chamado do Senhor Jesus, ele tem que realmente agir dessa forma, né? Com essa transformação. É interessante porque, já que você citou o verso 29, falando que ele fez um grande banquete, eu me lembrei do texto que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que fala que eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. E o detalhe é o seguinte, ele vai cear com você aqui, agora você com ele na eternidade. Exatamente. E o chamado do Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que este homem, ele abriu a porta da sua casa porque ele entendeu que era uma vida nova. Que vida nova é essa quando você conhece Jesus, né?
Essa vida nova é você permitir que o Senhor Jesus entre dentro da sua casa. E Jesus entrando dentro da casa dele conheceria tudo e muito mais, né? Talvez aqueles publicanos, amigos, colegas de trabalho dele, tenham ficado até chateados, né? Falei assim, poxa, a gente trabalha com ele o tempo todo, nós somos amigos dele, nunca fez uma festa assim pra gente, né? E agora tá com esse negócio aí de crente, agora ele é crente, agora ele se converteu. É assim mesmo que acontece, né? O Senhor Jesus, ele entra na nossa vida e não tem mais espaço para ninguém, porque o Senhor Jesus, ele passa a ser o governo, ele passa a ser a direção da nossa vida. E isso é fato porque aquele homem estava sentado, trabalhando, né? Estava ali na coletoria, era um trabalhador, um cobrador de impostos, não era tão bem visto assim por todos aqueles que conviviam com ele. Mas quando o Senhor Jesus o chamou, o chamado do Senhor Jesus, ele não faz curva não, né? Não tem esse negócio de contar uma história. O Senhor Jesus, ele está chamando. Segue-me. E não tem outro, né? Um dia o Senhor Jesus, ele nos encontrou, ele nos chamou. E o chamado foi exatamente isso. Nós achávamos que ser crente, ou estar dentro de uma igreja, ou servir ao Senhor, fosse outras coisas, né? Quantos já entraram dentro dos nossos templos achando que para servir ao Senhor você tinha que dar alguma coisa? Para servir ao Senhor você tinha que fazer alguma coisa? A única coisa que nós devemos fazer é seguir ao Senhor. E isto é o que basta. É exatamente o que o homem ele precisa fazer. Olhar para Jesus e saber que existe um caminho novo agora. Segue-me significa dizer que tem um caminho para andar. Tem uma jornada para seguir. E aquele homem, Levi, né? Ele não perguntou, segue, mas você vai para onde? Mas qual é o caminho? Você está me levando para onde? O homem, quando ele recebe o chamado do Senhor, ele já entende que existe a salvação. Ele já entende a salvação, ele já sabe que existe um caminho para levar o homem à salvação. E ele o seguiu. Simplesmente assim. Quantos nesta hora também ouviram o chamado do Senhor, assim como nós ouvimos, tantos outros espalhados em todo o Brasil e todo o exterior também, que estão nesta hora também participando e ouvindo esta palavra. É maravilhoso, né? Nós estávamos aqui um pouco antes do pós-madrugada conversando e o pastor José Querubino, ele citou a respeito daquilo que nós não nos esquecemos, que foi exatamente o dia do nosso chamado, né? Verdade. Nós não nos esquecemos deste dia, no dia em que o Senhor mudou a nossa vida, no dia em que a palavra dele entrou dentro de nós e nunca mais saiu. A marca, e nós né? passamos a viver esta vida eterna em Jesus. Alguns dizem aqui, Kleber, já que você estava citando dos fatos aí de quem era este homem, que ele era um funcionário, né? Um cobrador de impostos. Era um funcionário público, mas funcionário público. E ele trabalhava em Carfanaum, numa rota comercial que passava ali, que era muito comum, né? de mercadores. E aquele homem, ele tinha convívio, ele tinha contato com muita gente. Quantas coisas aquele homem ouviu ou falou, coisas aleatórias do que ele vivia. Mas o maravilhoso é saber que a partir deste dia, quem o encontrasse, a palavra dele seria outra, a forma dele falar seria outra. E exatamente isso que o Senhor Jesus faz na nossa vida, ele muda tudo. Por isso que ele deixou tudo para seguir ao Senhor. A partir deste dia, Levi, ou Mateus, ele passou a anunciar o Maranata, porque ele creu que Jesus estava ali falando com ele, era o Salvador. Ele creu que existia agora um caminho novo, uma salvação. E esta é a mensagem que nós levamos hoje, né? A mensagem que nós anunciamos é esta, que o Senhor Jesus, ele está vivo, ele fala conosco e ele vai voltar para buscar a sua igreja, para nos levar para sempre para a sua eternidade. Então, neste verso 29 que você citou aí, ele faz menção de uma grande
festa que aconteceu ali, um grande banquete, de tão maravilhado que Levi, ele ficou. E quando eu citei aqui texto de Apocalipse, é exatamente isso, né? Quem ouve a voz do Senhor e o soar da porta batendo, a única coisa que ele quer fazer é pedir para que o Senhor Jesus ele entre na sua vida e fale assim: pode vir que hoje tem festa aqui dentro, né? Hoje tem alegria, hoje tem a bênção do Senhor no meu coração. E isto é o que o Senhor tem feito conosco. Amém. Antes de passar a palavra do pastor Zé Querubino, deixa eu quebrar o protocolo aqui, mandar um abraço. Hoje é aniversário da Raquel Nunes. Ela está completando 10 aninhos, a Raquel Nunes. Ela tá lá do lado da sua tia, só aguardando, esperando receber o nosso abraço aqui da Rádio Manaim. Raquel Nunes, completando 10 aninhos. Deus te abençoe, viu? Parabéns para você. Receba o abraço aqui dos pastores que aqui estão, aqui da Rádio Manaim. Você é uma pessoa muito especial. Que Deus te abençoe, viu? Ela é de Brasília, da igreja do Areal, onde está o pastor Djalma. Um abraço, viu, Raquel? Deus te abençoe. Tá bom, minha querida? Receba aqui um abraço de todos nós. Parabéns e nos convide para a festa aí. Nós vamos aqui orar por você. Amém. Tá bom, minha amiga, minha irmã? Deus te abençoe. Agora sim, pastor Querubino. Pastor, o Mateus, ou Levi, ele quis dar esse banquete, essa grande festa, para que pessoas que, como ele, tivesse a chance de conhecer o Senhor Jesus. Não é verdade? E a pergunta que eu faço para o Senhor é o seguinte: por que o Senhor Jesus chamaria um homem como Levi, como Mateus, um publicano, que era desprezado por ser um coletor de impostos? Não era mais fácil o Senhor chamar uma pessoa benquista na sociedade, uma pessoa que todo mundo gostava, uma pessoa gente boa, assim como o Senhor, pastor Querubino? Paz do Senhor, Kleber. Paz do Senhor, os irmãos, as irmãs que estão nos ouvindo, continuam conosco, os companheiros aqui da bancada. Essa pergunta aí é fácil responder. Eu não vim para buscar quem? Os pecadores, os que estão bons. Os necessitados. Eu vim buscar aqueles que estão maus. Exatamente. Não é verdade? Ponto. Mas é interessante isso aqui. Eu estava vendo aqui, eu fiz algumas anotações aqui, o pastor estava falando, né? Diz assim: depois disto, ele comentou, né? Depois disso, de quê, né? Foi comentado: o Senhor curou um leproso e um paralítico. Mas eu queria nesta manhã que nesse depois disso, essa experiência que Mateus viveu, de ver e receber esse chamado, né? Que os atos do Senhor Jesus despertou a muitos. Verdade. Como desperta hoje, né? Mas nós vamos fazer aqui abrir aqui um parênteses, Kleber, porque a palavra fala depois disso. Vamos aqui fazer o seguinte: e antes disso? E antes disso? E antes de Jesus vir a este mundo para buscar aqueles que estão enfermos, doentes, necessitados, né? Porque antes disso, se nós olharmos, nós vamos ver aquilo que a palavra expressa: a misericórdia e a verdade se encontraram. Até comentei isso na igreja domingo. A misericórdia é o Pai misericordioso. Porque a misericórdia nada mais é da compaixão da dor alheia. E Deus viu como o homem estava vivendo neste mundo em função do pecado, né? Por que não dizemos assim: o homem leproso, o pecado é uma enfermidade que leva para a morte? Não é verdade? Então vejam bem, o paralítico que não caminha. Então Deus teve de misericórdia. Então a misericórdia e a verdade se encontraram, porque a verdade é Jesus. Na eternidade, esse projeto foi estabelecido para Jesus vir a este mundo como veio, para exatamente dizer: segue-me. E a maneira que ele chama é a maneira que marca a vida do homem, né? Como foi comentado aqui, o homem não esquece desse dia, porque esse chamado nas nossas vidas não difere muito das ações aqui de Mateus, porque Jesus veio
nos chamou, como tem chamado ainda até os dias de hoje a muitos, para a sua presença, para segui-lo, né? Um homem que estava, vamos dizer assim, acomodado, né? Como Mateus, sentado, cobrando, preocupado somente com as coisas dessa vida. Mas nós temos que entender uma coisa: Jesus nos desperta que nós temos que buscar um valor maior. Porque Não ele vamos abandonar. Ele estava na tradição, na lei. Né? Nós não podemos, não estou dizendo aqui para nós abandonarmos os nossos compromissos Claro que onde não. estamos. Não. Claro que não. Nós temos que valorizar Isso. o segue-me. Né? Não estar acomodado somente com as coisas dessa vida. Até porque, pastor Querubino, até aquele momento, o pacto de Levi era com o império, né? Exatamente. Mas a partir dali é com o reino. Exatamente. Isso, exatamente. Bem colocado. Então, esse momento, né? O que Deus está fazendo é isso, o homem acomodado, preocupado somente com as coisas dessa vida. Mas há um valor maior Claro. para ele buscar, para ter na sua vida. E ele não pensou duas vezes. Não. Porque quando ele ouve segue-me, o que a palavra diz aqui, largou tudo. Mas foi diante daquilo que ele viu também. Né? Mas hoje, nós não estamos vendo o milagre. Se bem que por muitas ações do Senhor dentro da igreja, desperta Sim. muito. Mas hoje, né, esse momento aqui vem nas nossas próprias vidas. Que ele marque as nossas vidas. Nós não estamos aqui porque nós vimos, né, a conversão de Kleber. Nós estamos aqui porque o Senhor deixou a marca do seu amor em nós. É pessoal, é individual. Não é verdade? Perfeitamente. Deixou essa marca. Então nós largamos tudo. Largamos tudo. A nossa tradição, nossa religiosidade, a nossa razão. Por quê? Porque nós entendemos o valor desse chamado, né? Nós entendemos uma coisa, porque fazendo isso, né, a expressão deixando tudo, nós estamos seguindo a Jesus. E o que a palavra diz? Todos aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus, esses serão chamados filhos de Deus. Então nós estamos caminhando, seguindo a Jesus. E esse seguir é na obediência àquilo que o Espírito Santo, nessa última hora, está direcionando. Aí nós estaremos sempre no caminho, porque neste caminho que ele abriu, neste caminho ele está. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias. Até o confins da terra. Não é verdade? Então, nós estamos neste caminho e neste caminho ele está sempre presente. E nós agora, quando seguimos, né, segundo a revelação do Espírito Santo, que somos chamados filhos de Deus, então nós temos dois valores. Nós temos uma herança que é eterna. E nós temos uma ajuda quando dela precisamos. Glória a Deus. Os irmãos vieram nessa madrugada, colocaram as suas necessidades. Querido, pode ter uma certeza e vive com essa certeza. Nós estamos seguindo o autor da vida, nós estamos seguindo aquele que tudo faz por nós. Glória a Deus. Porque nos chamou e cuida de nós a cada dia. Graças a Deus. Então são dois valores que nós temos quando, seguimos a Jesus. Nessa caminhada. Porque você disse aí no versículo 9, né? Chamou os colegas de trabalho para uma grande festa. O que a igreja fez recentemente? Trombetas e festa. Quantos assistiram? E por que nós fizemos isso? Porque nós vivemos uma experiência daquilo que é seguir a Jesus. E transmitimos isso a muitos. Para que a gente também tivesse a mesma chance A de mesma conhecer oportunidade o que nós Senhor que nós tivemos. conhecemos. Exatamente. E viver a alegria de saber que ele tem um valor não terreno, não tem um valor temporal. Ele passa a viver agora um valor eterno. Não é isso? E em cima do que o senhor está falando, o diácono Anderson, de Santa Teresa, ele fala exatamente o que o senhor está falando. Ele diz assim: Kleber, Mateus tinha uma casa, ele tinha um emprego, ele tinha posses. Porém, nada disso tinha valor diante do chamado de Jesus. Ele reconheceu o valor do Senhor, do chamado do Senhor, que era muito maior do que tudo aquilo que ele tinha. E ele cita aqui Mateus 19, 29, que diz: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, mulher, ou filho, terra, por amor de meu nome, diz o Senhor, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Mateus 19, 29. Acrescentando só um que eu gosto sempre de colocar esse detalhe. Não está dizendo aqui, amados, aqueles que estão pela primeira vez nos ouvindo, ou estão iniciando uma caminhada com o Senhor Jesus, não está falando para nós largar os nossos compromissos não, sair dessa de casa, vida. largar a família. Não é isso não. O Senhor está dizendo... Chega no trabalho agora de manhã e pede demissão. Não é isso não. O Senhor está dizendo o seguinte: nós priorizar em primeiro plano um chamado. Isso. Priorizar em primeiro plano uma salvação que Ele está nos dando quando atendemos um chamado. Porque a palavra fala: crê no Senhor Jesus e todas as coisas serão acrescentadas. O salmista diz, né? Vou aqui nas minhas palavras: já fui criança, já fui intermediário, adolescente, jovem, sou adulto, nunca vi o justo passar necessidade. Porque Deus supre em todas as coisas, nos dá uma vida em abundância, ou seja, tudo que precisamos, aonde estamos nessa vida, nessa caminhada, quando atendemos um chamado e uma vida no porvir. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor Aleluia. Alex França também conosco aqui. Pastor, o Senhor Jesus, ele não esperou Levi ou Mateus ir até a sinagoga para orar. Ele não esperou Levi ir num culto. Não, o Senhor, ele foi até o local de trabalho dele e segue-me. Ou seja, era um lugar que era desprezado, os coletores de impostos eram desprezados, eram homens religiosos na sua grande maioria, firmados ali na tradição. Enfim, como disse o pastor Ailton Neto, eram homens compromissados, né, com o império. Enfim, o senhor não esperou nada disso, ele foi até o local de trabalho, o senhor não quis saber. Ele viu que Levi tinha um coração que receberia ali, ele sabe de tudo. Assim como muitas vezes também, muitos de nós tivemos essa experiência do encontro com o Senhor dentro de um ônibus, indo para o trabalho, no trabalho, ou numa situação no hospital. Como o pastor Querubino falou, a gente jamais vai esquecer isso. Ou às vezes nós entramos na igreja por um simples convite, alguém convidou, não, eu vou lá, eu vou atender o convite do meu amigo. E chega lá, ele ouve essa palavra: segue-me. E essa palavra ecoa no nosso coração de uma maneira que nós vamos, não é que a gente vai abandonar tudo, nós vamos priorizar a palavra do Senhor na nossa vida. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, amados irmãos, pastores presentes. É interessante que quando nós olhamos o texto, tanto em Mateus quanto aqui em Lucas, fala assim, a vocação. A palavra vocação, ela fala de uma disposição natural. Pessoas, às vezes, ela tem a tendência a fazer bem alguma coisa. Tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta da área de saúde, de medicina. Esse homem, Levi, ele estava trabalhando, ele tinha o Senhor, que era o império. Interessante, quando o pastor ele falou, eu já tinha feito a anotação, até mostrei, né? Eu mostrei, ele disse, ó, tá anotado, já estava anotado, e Deus revelou, né, essa situação para ele. Mas o que acontece? Vamos voltar aqui à vocação. O Senhor Jesus, que é o conhecedor de todas as coisas, que é onisciente, ele já conhecia Levi. Ele sabia que o projeto para aquele homem não era continuar servindo a Roma, mas era para servir a Deus. A predisposição dele seria para que ele pudesse realizar a obra. Por que ele foi tocado? Por que ele foi sensibilizado? Porque ele já era um separado. Ele já havia sido separado por Deus para realizar esse projeto de salvação. Mas como todos nós também, sim, somos separados para servir a Deus. Basta apenas que nós agora aceitemos isso, né? Sim, porque o que ocorre? Enquanto ele não teve um encontro, assim como nós também, tínhamos uma vida antes de nós termos o nosso encontro. Talvez alguns estão tendo o seu encontro hoje, nesta transmissão. Verdade. Né? Podem ter tido alguns anos atrás. Eu tive há mais de 35 anos, pastores aqui, alguns estão chegando agora, tiveram, como o pastor Querubino falou, no Trombetas e Festas. Mas qual é o valor de tudo isso? É saber valorizar esse chamado, esta convocação, este convite do Senhor, deixar tudo e servir ao Senhor. O Levi ali naquela ocasião,
ele podia simplesmente continuar usufruindo dos benefícios que ele tinha neste mundo, da condição que ele vivia, daquilo que ele já havia construído, da sua família. Porque nós precisamos lembrar que esses homens, quando eles foram chamados pelo Senhor, eles deixaram tudo, deixaram a casa, deixaram emprego, eles não sabiam aonde eles iriam, eles não sabiam onde eles iam descansar, de que eles iam se alimentar, mas a palavra do Senhor Jesus foi suficiente para eles. A glória do Senhor, o poder do Senhor. Perceba que Levi, Mateus, vamos usar aqui, ele deixou de ser um homem que não era bem visto pelos seus irmãos e passou a servi-los agora. Agora, a quem ele servia que se tornou inimigo dele. Porque o império que ele trabalhava era contra a doutrina, contra a palavra, viria perseguir os servos de Jesus. Mas qual foi o maior benefício? Quem foi o maior beneficiado? Ele, pela experiência e o privilégio de ter sido chamado e estar ao lado do Senhor Jesus. Meu Deus, ser um dos 12. Não é isso? Que coisa, que honra, né? Que coisa maravilhosa. Assim como hoje nós somos servos diante de uma população gigantesca, mas o Senhor, ele tem nos dado condições, de realizar a obra, de anunciar a palavra. Quando eu falo isso, não estou dizendo de nós que estamos aqui à mesa, não. Nós estamos falando de todos os servos, todas as servas. Aquela que dá assistência na igreja. Pastor? Todos nós. Né? Então, é assim como o Senhor chamou, o Senhor tem feito esse chamado nos nossos cultos diários, nas nossas programações. Verdade. E aqueles que aceitam, aqueles que ouvem, aqueles que se dispõem, eles passam agora a anunciar o reino. Eles passam agora a ser agentes de salvação, comissionados pelo Senhor Jesus. Não tirando mais do homem os seus haveres, mas entregando aos necessitados algo muito maior do que bens, entregando a eles uma palavra de salvação, esperança, alegria, a expectativa de poder ter um porvir melhor. Se nós fôssemos analisar o texto que o pastor Abel falou há pouco, fez a menção de Apocalipse, foi uma das sugestões de mensagens, nós pregamos no último domingo, no culto à noite, do banquete. Percebam que o nosso banquete não é nada comparado com o que o Senhor tem preparado para nós. Mas o que nós podemos ofertar? No entendimento dele, de Mateus, assim, olha, eu vou servir, vou dar um banquete aqui em honra ao Senhor e vou chamar aqueles que estão de fora como uma oportunidade de apresentar. Mas, por certo, ele não saberia que ele se tornaria um agente para propagar a palavra, que chegaria até os nossos dias. Verdade. Como aquele escolhido por Jesus para que levasse o seu evangelho. O Senhor, quando foi assunto aos céus, ressuscitou, eles que ficaram, eles que deram continuidade. Eu brinquei um dia desse, fiz um comentário na igreja, assim, olha, nós estamos aqui num grupo pequeno, era uma igreja pequena, assim, mas como é que começou? Começou com 12. Olha a quantidade. O mundo foi alcançado. O que impede hoje nós, com todos os recursos que nós temos de informação, somos conhecidos dentro dos nossos bairros, nas nossas cidades, as pessoas, elas têm apreço, elas estão ansiosas, desejosas de ouvir uma palavra, e o mesmo Espírito que operou na vida do nosso irmão Mateus, lá no passado, ele opera hoje no meio da igreja. A mesma oportunidade e chamado tem sido dado para nós também, de poder servir. E a reação do servo é sempre a mesma, Quando o Senhor nos salva, quando o Senhor nos transforma, a primeira coisa que a gente quer fazer é trabalhar. Mas a primeira coisa que Mateus fez foi fazer um banquete. Isso aí. O que ele passou a dar daquilo que ele recebeu? Não temos nada nosso, Qual o banquete que nós temos para oferecer? A palavra do Senhor, que é o alimento eterno. E o servo, é impressionante, a gente vê isso dentro da igreja, o servo que está ali, que ele fica sentadinho, ele não quer se envolver, ele não participa de um grupo de assistência, ele não vai no culto profético, ele não está envolvido, ele não busca uma atividade, ele não tem um banquete para oferecer. Daqui um pouco as lutas vêm,
é ceifado, sai, não entendo assim, eu não gosto disso, mas o que está envolvido é o contrário. Ele tem sempre novidade de vida para oferecer. E a obra do Senhor é isso. E o chamado do Senhor para nós é para essa transformação. Glória a Deus. Bom, são 7h02, eu tenho que liberar aqui o pastor Zé Querubino. Pastor, obrigado por ter vindo aqui, estar conosco. Deus abençoe, uma excelente terça-feira. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Kleber. Me desculpe. Mais uma vez aqui os companheiros de bancada. Amém. A gente sempre colhe alguma coisa aqui, né? Sempre tem um manazinho aqui para colher. E queria aqui, né, Kleber, deixar aqui olha assim, um alento aos companheiros ali da área de montanha. Nós não podemos esquecer daqueles que participaram da Trombetas e Festa nas Montanha igrejas. no norte do estado do Espírito Santo. Isso, obrigado aí pela ajuda. É uma área que a gente está lá, né, junto com os companheiros. Nós vamos agora fazer com que muitos verdadeiramente não só participar do banquete, mas também cada um deles possam fazer um banquete. Amém. Para que a palavra possa ser levada a muitos corações. O Senhor Jesus disse, né? Ainda tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas se nós deixarmos o Senhor nos fazer como instrumento, elas farão parte deste aprisco. Glória a Deus. Então vamos trabalhar, vamos assistir. As irmãs também como trabalhem, como elas trabalham. Aqui em Camboriquata, as irmãs também, um abraço. Possamos ter um dia de paz, os companheiros ali, também que ajuda muito. E assim nós vamos a cada dia vencendo com a presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Amém. Eu queria também aqui pedir, Kleber, ao pastor João, lá de São Mateus. João Aparecido? Estou precisando falar com ele. Eu tenho um telefone dele aqui, mas que parece que ele trocou de telefone. Ah, é? Eu tentei falar com ele. Não, mas isso é consegui. fácil. Os nossos irmãos aí de São Mateus, por favor, se vocês. E nosso irmão Zeno, sabe de tudo. Zeno, se você souber o telefone novo aí do pastor João Aparecido, por favor, manda aqui pro meu celular que eu passo pro pastor Querubino, que ele está precisando falar com o pastor João. Obrigado, cara. É isso, Intimação ao vivo, né? Agora, meu filho, vão aparecer aqui muitos telefonemas. Mas que ficam todos com a paz do Senhor, que vamos ter mais um dia, certamente, de vitórias e de alegria na presença do Senhor. Agora, achei interessante o que o senhor falou, porque Lucas é uma outra vertente, um outro prisma aqui. Lucas, ele seguiu o Senhor, o que ele fez? Ele quis também dessa oportunizar para que aquelas pessoas do convívio dele também tivessem a chance de conhecer melhor o Senhor. Então ele convoca, Mateus ou Levi. E nós também, o pastor lembrou aqui, nós tivemos agora o Trombetas e Festas. Então, olha, isso nos ensina também nessa manhã. Então, aquelas pessoas que você convidou, que é do seu convívio, convide elas também para participar desse banquete, de estar na igreja, de conhecer melhor, né, esse Senhor que mudou a vida dessa pessoa, mudou a minha vida, a sua, e pode mudar também a vida dessa pessoa que você convidou. É um exemplo, um belo exemplo, que essa palavra nos oportuniza a fazer isso também aqui. Amém. Obrigado, pastor. Que é isso? Isso é uma benção. Amém. A paz do Senhor a todos. Muito bem, queridos, são 7h06. Nós vamos dando continuidade aqui ao nosso pós-madrugada. E deixa eu chamar aqui agora o pastor Ailton Neto. Eu também tinha tempo que eu não vi o pastor Ailton Neto, passou por uma gripe forte, né? Ficou umas 2 semanas. Quase 20 dias, foi né? Fácil não, mas o senhor teve misericórdia. Como diz o senhor, parafraseando o próprio pastor Ailton, estamos vivos. Estamos vivos. Pastor Ailton, Levi aqui, Mateus ou Levi, hoje, nos nossos dias, pode ser um dono de uma mercearia, pode ser o dono de um bar, pode ser qualquer pessoa, um dono de uma banca de revista. E essa pessoa pode ser, olha, eu não posso mais aceitar Jesus porque não sei, fiz isso, fiz aquilo. Não. Olha, é porque algumas pessoas não gostam de mim. O Senhor Jesus não está preocupado com isso, assim como ele não estava preocupado com Levi. As pessoas não gostavam muito dele porque era cobrador de impostos, né? E não era muito bem visto pela sociedade, assim como Zaqueu, até o pastor lembrou. O Senhor, ele tem um coração aberto, um homem sincero. Ele fala assim, se você me aceitar, dos seus pecados não me lembrarei mais.
aquilo que passou, passou. O Senhor vai jogar no mar de esquecimento. Ele vai pagar o preço do seu pecado com o sangue de São Jesus. E assim como Levi, assim como Mateus, o Senhor também, nessa manhã, ele quer entrar em muitos corações, ele quer se revelar a muitos corações, e nessa manhã pode estar pensando assim, como Levi. Para mim não tem mais jeito. Para esse publicano aí, não tem mais jeito não. Tem jeito sim, porque assim como ele fez com Mateus, com Levi, ele fez também com Zaqueu. Pastor Hilton. Amém, querido. A paz do Senhor a todos. É maravilhoso a gente observar como que o Espírito Santo vai oportunizar e utilizar todos os recursos para que o homem conheça de fato o que é o Evangelho. O Evangelho, segundo Lucas, ele tem uma característica diferenciada dos outros evangelhos. Lucas vai evidenciar em todo o seu evangelho, o tópico central é alegria. Se você olhar quase todos os eventos que Lucas vai registrar, ele começa registrando, ele tem o trabalho de registrar e de buscar, e ele mesmo diz que foi um trabalho minucioso, né? Ele minuciosamente buscou as informações para registrar as alegrias que o Evangelho pode produzir. Ele começa falando do nascimento de João, e na sequência ele vai falar do nascimento de Jesus, na sequência ele fala do cântico de Ana, do cântico de Zacarias, e é uma alegria atrás da outra. E nós chegamos aqui no capítulo 5 que foi lido, outra alegria. Então, o Evangelho de Lucas é uma coletânea de alegrias para mostrar ao homem que este Evangelho ele vai produzir isto na vida do homem. Ele vai trazer a alegria que é salvação em Jesus. E o texto lido, a experiência de Mateus, de Levi, ele vai concluir, o Senhor Jesus vai concluir mostrando que há um ensino, né? O que é que o Senhor queria com isso? O ensino era mostrar que há duas coisas vivendo esta alegria que vai produzir na vida do homem. Vai produzir misericórdia e arrependimento. Quando o homem conhece a alegria deste evangelho, ele vai descobrir que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e ele vai mudar de vida. Ele muda. Mateus, Levi fez isso. Ele mudou completamente. Ele estava sentado no lugar de receber, tirando dos outros, indesejado por muitos, mudou tudo na vida dele. Ele levantou, ele saiu de receber, ele agora passou a dar, ele vai passar a ser querido, muda tudo. O Evangelho é a boa nova, é a alegria dos homens. É este Evangelho que mudou a vida de Levi, mudou a nossa vida e continua mudando, porque o seu autor é vivo e ele está presente no nosso meio. Agora, pastor Ailton, os fariseus ali, eles viam Mateus como pessoas pecadoras, condenados, né? Mas Jesus via, e Lucas era médico, o senhor acabou de falar, né? O Senhor via ali aquelas pessoas como doentes espirituais que precisavam de um médico. Essa era a visão diferenciada que Lucas do Senhor Jesus, e que Lucas também percebeu isso, né? Então até que ele escreveu dessa forma. As pessoas já condenavam Mateus ou Levi, você está condenado, isso aí não tem mais jeito não, isso aí não tem mais jeito não. Mas o Senhor Jesus via que eram pessoas que precisavam, eram pessoas que estavam doentes espiritualmente. Aquilo que o Senhor Jesus faz na vida do homem é um processo antagônico àquilo que é o natural, ou seja, aquilo que é racional, que o homem entende, o Senhor vai fazer através daquilo que é profético. Foi o que o Senhor fez ali, era o resultado daquela operação. A operação, e o texto é muito claro, e Jesus respondendo no verso 31, né? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. É exatamente o inverso daquilo que o homem pensa, que o Evangelho tem essa finalidade. É muito natural que o homem pense
e a palavra vai dizer isso, né? O homem que deseja o evangelho para essa vida é a mais miserável das criaturas. Enquanto que o mundo, o evangelho que aí está pregando um evangelho para esta vida, é o pão da padaria, é a casa financiada, é o bem-estar social. Isso é muito bom e deve ser desejado, buscado, conquistado. Não deixe de fazer isso. Mas o evangelho, ele transcende, ele vai além disso. Ele leva o homem para além da necessidade daquilo que está presente. Qual é a maior necessidade? É a da alma. Então, Jesus ele não veio para o são, o homem natural, o homem normal. O Senhor veio para trazer aquilo que vai além daquilo que o homem tem para dar. É vida em abundância. Amém. O pastor Jackson, lá de Governador Valadares, lá da minha querida GV, ele disse assim: Kleber, Salmos 37, verso 5, diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Há um chamado da parte de Deus para o homem para andar no caminho. O homem só precisa entregar o seu caminho ao Senhor, pois o caminho é a sua trajetória nesse mundo, ou seja, entregar a sua vida confiando ao Senhor que Ele irá tudo fazer. Disse Jesus, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Abraço, pastor Jackson. É isso, né? É entregar o caminho ao Senhor, é confiar nele. É como o pastor colocou, o Senhor, quando falou segue, Levi não perguntou, mas para onde o senhor está indo? Né? Para onde o senhor vai? Tem isso, tem aquilo? Como é que eu vou fazer? Não, ele falou, segue-me. E ele entregou a sua vida, ele confiou ao Senhor, como nós também, na nossa vida, na nossa trajetória, quando o Senhor nos chamou, quando tivemos esse encontro com o Senhor, pastor Abel, o Senhor, né, segue-me. E nós falamos, eis-me aqui. E não é que naquela hora ali, quando o Senhor falou com Lucas, com Levi, segue-me, pronto, 100% da vida, agora não tem mais problema, dá tudo certo. Não é bem assim, não é? Seguir esse caminho é um caminho de renúncia, é um caminho que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para servir o Senhor. Quando o Senhor Jesus aqui ele responde os fariseus e os escribas, falando que não necessitam de médico os sãos, isso aqui foi uma resposta para dizer que o único que conhece a vida do homem é o Senhor Jesus. Ninguém mais conhece. Às vezes você pode estar passando por alguma coisa, as pessoas estão te olhando e falam assim, nossa, ele está tão bem, a vida dele é tão boa, né? Às vezes uma pessoa até que tem bens, que tem posses, assim como Mateus, né? Mas assim, faltava o mais importante. Então assim, Jesus entrar dentro da sua vida, na sua casa, é o fundamental, é o que precisa, né? Amém. E alguns talvez possam ter esta visão, mas o único que conhece, que sonda os corações e que conhece o profundo escondido é o Senhor. Deixa eu agradecer o pastor João Aparecido, já mandou aqui, ó, Kleber, já mandei um olá aqui para o pastor Querubino e já passei o número para ele, hein? Amém. Obrigado, pastor João. Glória a Deus. Rapidinho, né? Obrigado pela atenção, pelo carinho aí, tá bom? Ele disse assim, estou aqui me alimentando do maná celestial. Um abraço. Pastor João, conhece o pastor João Aparecido? Eu creio que não. Não? Não. Olha, uma pessoa nobre, um homem de Deus, lá de São Mateus, um homem de Deus, uma pessoa espetacular, passou dentre as pessoas espetaculares que eu conheço, ele é um dos. Glória a Deus. Pastor João, um homem de Deus. Obrigado, pastor, pelo carinho aí, tá? Grande abraço. Pastor Alex, se fôssemos, né? Se for colocar, lógico que não vamos fazer isso, mas a igreja é local de pessoas que precisam de tratamento, não é? A igreja não é um lugar de pessoas, só gente boa, hein? Não. É um hospital espiritual. É um hospital espiritual. E é isso que as pessoas daquela época não entendiam quando o Senhor Jesus ele foi participar desse jantar com publicanos e aqueles amigos de Levi. Mas como é que pode ele se sentar à mesa com publicanos? Mas é para isso que ele veio, para pecadores, homens pecadores como todos nós. E o Senhor nos mudou. Nós não continuamos, mas o Senhor veio e mudou a nossa vida, não é? Porque o Senhor disse aqui, está no texto também bíblico, o Senhor Jesus não veio para aqueles que estão sãos, mas ele veio para aqueles que estão doentes espiritualmente.
que era o nosso caso, que é o caso de muitos nessa manhã, mas que o Senhor Jesus está pronto para operar uma bênção e mudar a história dessa pessoa. Não importa o que ela fez. Hoje em dia, Kleber, tem uma palavra que está muito na moda, que é acessibilidade. Isso. E quem deu o exemplo de acessibilidade foi o Senhor Jesus. Porque nós comentamos aqui no início da transmissão que não foi Levi que foi ao Senhor. Foi o contrário. O Senhor que foi até ele. Então, o Senhor Jesus, ele sempre vem ao encontro do necessitado. Verdade. Enquanto homem, ele fez isso. Hoje, ele deixou o seu espírito para cobrir essa trabalho, demanda, né? Uhum. Atender essas pessoas. E o ato de Levi de levar os colegas é porque ele entendia que aquelas pessoas precisavam ter a mesma experiência que ele teve. Amém. Foi uma grande oportunidade, porque ele sabia que uma palavra do Senhor Jesus podia transformar a vida daqueles homens. Assim como transformou a dele. Assim como transformou a dele. Então percebam que o Senhor Jesus, ele veio para dar vida ao homem, né? O pastor acabou de falar há pouco tempo aqui, ele veio para dar vida eterna, para transformar. Existem aquelas pessoas que elas encontram-se enfermas, mas elas negam o tratamento. Elas não querem ir ao médico, elas não querem tomar a medicação, mas existem aqueles enfermos, eles estão ansiosos por uma oportunidade de se tratarem, por poderem viver um pouco mais, por poder estar próximo daqueles que eles amam, né? Um dia que seja a mais. E o Senhor Jesus, ele veio para isso, para nos tirar da morte, curar a enfermidade da alma, que foi pagar o preço pelo pecado, né? O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida. Então, Levi, naquele dia, ele descobriu, até porque já havia visto o que o Senhor Jesus havia feito pelos necessitados. Sim. O que esse homem não pode fazer por mim? O texto começa assim, né? Depois dessas coisas, ele viu tudo isso. Ora, se ele fez isso com pessoas que tinham problemas tão grandes, quanto mais a mim. Mas percebam que, às vezes, não é o problema que o Senhor quer curar, não é um problema visual, físico, né? Uma demanda. Ele tem poder? Tem. Hoje, nós temos provas, sinais que Deus está curando enfermos, operando maravilhas na igreja. Mas o grande mistério é a salvação, é a cura da alma. É o maior milagre. É o maior milagre. É a pessoa ter transformar um coletor de imposto em doador de banquete. É um milagre um negócio desse. Só Jesus. Transformou ele em pescador de homens. Mudou a identidade daquele homem. Hoje o Senhor Jesus, ele nos dá essa oportunidade. Ele se oferece a nós, ele se oferece àquele que está ouvindo nessa hora. Mas será que eu vou ter acesso ao Senhor Jesus? Ele é onipresente. Se você clamar agora, se você pedir agora, se você crer, o Senhor vai visitar a sua vida, o Senhor vai resolver o seu problema. Você vai estar sentado à mesa com o Senhor. A mesma experiência que Levi, né, Mateus teve, nós temos vivido ela também. E saber que nós não estamos desamparados. A grande dificuldade que há nos nossos dias é exatamente as pessoas, elas perderam a esperança, elas acham que não há mais solução, mas há sim. A nossa solução é o Senhor, a salvação, o evangelho eterno que está sendo anunciado. Percebam que a nossa característica da nossa igreja é só falar de Jesus, nós não damos ênfase a nenhuma outra coisa, porque o que nos importa é isso, que nós queremos é ir para o céu. Pode falar. Eu tô ouvindo aqui, pastor Alex, e meditando em algo aqui, né, que aconteceu na vida de Mateus e que a gente pode ver o cenário hoje. Este homem, ele estava cobrando para as pessoas andarem em um caminho. Não, você quer passar por aqui, esse caminho que você quer chegar lá então, por aqui, você tem que pagar para andar aqui.
Quando Jesus chama ele, segue-me, ele entendeu que esse dom gratuito de Deus, que é a salvação, alcançou. É um novo caminho. E ele não precisou pagar nada, né? Olha, Jesus. Quantos nesta hora estão entrando talvez em alguns lugares, querendo resolver problemas, solucionar os seus problemas, falando assim, eu vou entrar lá e eu tenho que dar alguma coisa, eu tenho que entregar alguma coisa. E a palavra de Deus é muito clara, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará, né? E ali, quando ele passou então a viver essa vida, desse caminho novo que ele entrou, ele viu como que é bom servir ao Senhor. Tem muitos nessa hora que às vezes tem até medo, né? Talvez até de entrar dentro de uma das nossas igrejas. Eu aproveito, Kleber, até para falar. Olha, pode ir para qualquer templo da Igreja Cristã Maranata, que ninguém vai te cobrar nada. Na verdade, a única mensagem que nós temos é que Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E você está sendo chamado para segui-lo neste caminho e entendendo que o preço já foi pago. Você não tem que pagar nada. Então, antes, ele cobrava para alguém entrar no caminho que ele cuidava, né? Agora ele começou a conhecer um caminho novo que ninguém precisa pagar nada. O preço já foi pago. Glória a Deus. Queridos, são 7h24, a gente tem que botar um ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Vou pedir o pastor Alexandro França para estar orando aqui pelos irmãos. Mas antes, deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Quando o Senhor diz assim, segue-me, e ele diz, e o seguiu. O verbo aqui está no pretérito imperfeito. O que quer dizer isso? Ele seguiu e continuou seguindo. Ele não seguiu e desviou. O verbo aqui dá essa ideia de ele seguiu e continuou seguindo. Então, faça isso nessa manhã. Mude essa sua rota, faça essa conversão ao Senhor nessa manhã, porque ele te chama também, assim como chamou Levi, chamou cada um de nós que estamos aqui nesse estúdio. E ele te chama você também nessa manhã, não importa o que você fez até aqui. O importante é ser daqui para frente. E ele te chama, segue-me, vem. Mas é seguir e continuar seguindo. E você vai ver que assim como Levi, assim como Mateus, eu até anotei aqui, o nome Levi quer dizer juntar-se, unir-se. Está junto. E o nome, isso, está junto. E o nome Mateus é a oferta de Deus. Então é isso. Você quer ofertar sua vida a Ele? Então junte-se a Ele nessa manhã. Vamos orar? Kleber. Pois não, pastor. Só claro, concluir o que você está claro. dizendo. A obra do Senhor, a que Ele faz, ela é unitária. Uhum. O texto é muito claro. Depois disso saiu, verso 27, e viu um. Mateus depois chamou, o texto diz que ele chamou uma grande multidão de publicanos. Tinha muitos. Jesus viu um. Esta obra, ela é individual. A salvação é individual. Você acabou de dizer. Hoje o Senhor quer te dar, a sua experiência é com você. Isso vai se multiplicar na sua vida. Aí é o corpo. Isso. Ele junta e faz o corpo. Glória a Mas Deus. a salvação viu um. É para você essa experiência. Vamos orar? Momento de oração. Senhor Deus, nós queremos nessa hora suplicar ao Senhor uma bênção em favor de todos aqueles que se encontram enfermos. Pedimos para que o Senhor possa enviar os recursos da eternidade, trazendo a cura, abrindo portas, ó Deus, para tratamentos médicos, cirurgias, aos nossos irmãos que encontram-se, Senhor Deus, também desempregados. Nós suplicamos para que o Senhor possa prover todas as coisas, Senhor, que as portas sejam abertas, que haja oportunidades para que não falte o pão dentro dos lares dos teus servos, de todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Preserva, Senhor Deus, também os empregos, preserva as famílias, que haja comunhão, Senhor, que haja paz, que haja segurança, Senhor, sobre o teu povo, sobre a nossa nação, sobre os nossos governantes. Pedimos para que a mão do Senhor esteja estendida, meu Deus. Nós queremos, nessa hora, suplicar ao Senhor uma bênção em favor da nossa irmã Aline, Senhor, ela da igreja de Aribiri, aqui em Vila Velha, que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Nós queremos também, Senhor Deus, orar em favor dos nossos irmãos que aniversariaram, nossa irmã Elisângela, o Josiano, a minha filha, a Luísa, tua serva, a nossa querida irmã Aline também, esta criança de 10 anos. Senhor, o Lucas, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem tido
misericórdia de todo o teu povo, o Senhor tem amado, tem cuidado, mas nós pedimos para que as boas mãos do Senhor continuem estendidas sobre esta obra e que o Senhor possa continuar salvando vidas, que se este chamado, assim como o Senhor fez ao nosso irmão lá no passado, que todos aqueles que ouvirem a tua voz também possam te seguir, possam estar neste caminho de salvação e receber os benefícios, ó Deus, o grande benefício, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nessa hora nós suplicamos, inclina os teus ouvidos ao nosso clamor, à nossa oração, e derrama bênçãos sobre todo o teu povo nessa hora. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Senhor. São 7h28, 7h29 agora. Temos só um minutinho aqui para a gente passar o horário, né, para os nossos irmãos aqui da TV Manaim. Agradecendo imensamente a sua participação, você que esteve conosco até agora aqui pela TV Manaim, pela Sky, também por 100,3 FM em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, também você que está aplicativo celular, enfim, pelos canais oficiais digitais da Igreja Cristã Maranata. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por ter estado conosco aqui. É ponto final do nosso pós-madrugada. Amanhã estaremos de volta e contamos, claro, com a sua participação. Que Deus te abençoe imensamente. E quero te fazer um convite, que você continue conosco, ou pela TV Manaim, canal 126, também pela TV Web, ou continue conosco aqui pela Rádio Manaim, se você preferir. Ficaremos felizes, né, com a sua escolha, mas que de ou TV Manaim ou Rádio Manaim, que você esteja conosco e que Deus possa te abençoar abundantemente. Tá bom? A você que vai ficar com a TV Manaim, a paz do Senhor Jesus.